A empresa que gerencia o transporte público de Curitiba adota medidas para evitar os fura-catracas. Moradores de Colombo reclamam das obras inacabadas na rodovia da Uva. A espera dura 7 anos e não há prazo para a conclusão da estrada. Centenas de brasileiras morrem todos os anos, vítimas de abortos clandestinos. A legalização da prática ainda depende de decisão da Justiça. A importância da família na aceitação da comunidade LGBT é o que defende o projeto Mães pela Diversidade. Para atletas, treino em Parque Náutico da região metropolitana de Curitiba, em busca de superação de limites. Agora, no Teju. Este é o Telejornal Laboratório do curso de Jornalismo Uninter. Acesse nossa página do Facebook, @jornalismo Uninter, e fale conosco. O Teju começa com uma denúncia. Quem usa o transporte coletivo já deve ter visto várias vezes pessoas entrando nos ônibus sem pagar a passagem. É o que a nossa equipe flagrou em uma estação tubo, aqui de Curitiba. Um problema que está difícil de ser resolvido em Curitiba são os fura-catracas, que aproveitam a porta de desembarque para entrar nos ônibus sem pagar a passagem. Eu acho errado, mas não temos mais o que falar. Se o motorista e o cobrador falarem, ainda vão morto, porque o que eles vão fazer? Eu acho que câmera dentro dos ônibus, acho que nem adianta. Eu acho que é mais policiamento. Segundo o CETRANSP, sindicato que representa as empresas de ônibus de Curitiba e região metropolitana, o prejuízo anual causado pelos fura-catracas chega a 4,5 milhões de reais. São mais de 3.800 pessoas que não pagam a passagem nos ônibus de Curitiba. Ainda segundo a CETRANSP, uma pesquisa realizada mostra que 39% são estudantes e 26% são pessoas comuns. A URBS vem tomando algumas medidas para tentar resolver o problema, mas nem sempre é possível resolver. Entre essas medidas, o desembarque será feito somente pela porta 2, das 6 ao meio-dia e das 5 da tarde às 6 da tarde, em estações que ficam perto das escolas nos bairros Capão da Embuia e Portão, afetando 4 linhas: Santa Cândida Capão Raso, Pinheirinho, Pinhais Rui Barbosa e Centenário Campo Comprido. E não é muito difícil flagrar esse tipo de situação. Repare nestas imagens, feitas em frente ao colégio estadual. Um aluno entra no ônibus e segura a porta para que mais alunos entrem sem pagar a tarifa. Nesta outra imagem, uma pessoa consegue entrar, já outra estudante não tem a mesma sorte. Eu acho muito feio isso. Eu acho feio porque se a gente paga passagem, todo mundo tem que pagar igual, concorda? Então eu acho muito feio isso, eu não concordo não. Agora, observe estas imagens. O ônibus da linha Santa Cândida chega à estação Tubo Morretes e mais de 20 estudantes entram de uma vez no coletivo. E quando outro veículo para, acontece a mesma coisa. Uma viatura da PM passou pelo local várias vezes e não fez nada. Mas eu acho um absurdo eles pularem. Quer dizer, vagabundagem, né? Os caras... quer dizer, piá novo, invade, quer dizer, desrespeitando tudo, motorista, cobradora, os que estão sentados, pulam catraca e invade e pronto, e acabou, fica sossegado numa boa. E nada acontece com eles. Acho que eles tinham assim, que ter mais amor, né? Por nós, pelo povo. A URBS também informou que outras medidas serão adotadas, como a instalação de grades de ferro para evitar a entrada dessas pessoas. Já a Guarda Municipal informaram que rondas são feitas diariamente nos horários de entrada e saída dos alunos e que irá observar as imagens para punir os invasores. Uma mulher morre a cada 2 dias vítima de aborto clandestino no país. Apesar de legal, a prática tem sido procurada por quem se vê sem opções. Ser mãe é o sonho de muitas mulheres, mas nem sempre é assim. Todos os anos, 1 milhão de gestantes se submetem ao aborto. Eu engravidei com 14 anos num rapaz que era da minha comunidade. Ele tinha a mesma idade que eu e estava envolvido no tráfico de drogas. Como na época ele estava fugindo da polícia e de outros traficantes que queriam pegar ele, eu fiquei com medo, fiquei muito preocupada. Hoje, olhando para os meus filhos, eu vejo que a minha escolha não foi errada, porque eu não poderia dar para aquela criança na época o que eu posso dar para os meus filhos hoje. A decisão que eu tomei
para não ter sofrimento, tanto da parte dela, tanto da minha também. A proposta sobre a legalização do aborto partiu de um cidadão do Rio de Janeiro que inscreveu a sugestão no portal E-Cidadania e começou a circular no Senado após a quantidade de participações no site. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, foi sorteada no dia 15 de março deste ano como relatora da ação que busca descriminalizar o aborto em qualquer situação até as 12 primeiras semanas. Além do atendimento nos hospitais públicos, a iniciativa busca também trazer auxílio psicológico e social. Porque a gente é contra essa constituição social patriarcal que determina que toda mulher tem esse desejo gigante de ser mãe e toda mulher tem essa romantização que é feita em cima da maternidade. Também não tem nenhum estudo que o feto ele tem um desenvolvimento neuronal, ou seja, que ele vai ter algum sentimento, alguma sensação. Nós, como cristãos, acreditamos que a vida é um bem inviolável, isto é, nós olhamos para a vida como um presente de Deus a nós. O aborto não é apenas uma questão de saúde da mulher, porque o feto que está sendo gerado desde a sua concepção não é extensão do corpo da mulher como unhas e cabelos pelas quais ela tem o direito de fazer o que bem entende. O corpo sim é da mulher e a mulher tem direito sobre o seu corpo, mas o ser que está sendo gerado neste corpo é autônomo. Então você é a favor ou contra a legalização do aborto? Eu sou contra. Por quê? Porque eu acho que a criança não tem culpa de nada, né? Mesmo a gente não pode ser que a gente não sabe o que aconteceu com a pessoa, né? Ela pode ter sido estuprada e ficado grávida, mas a criança não tem culpa, né? Ela é um ser inocente, então eu acho que ela merece viver como qualquer um outro, porque o único que pode tirar a vida é Deus. Eu sou a favor, porque eu acho que é uma questão de saúde pública, assim, então é um bem para todos, não somente para a mulher. Totalmente contra. Por quê? Porque é uma vida que está sendo ceifada, né? Se o corpo é dela, a decisão tem que ser dela e não de um Estado ou de uma instituição religiosa. No próximo bloco, a obra esquecida na rodovia da Uva. E ainda, região metropolitana de Curitiba sofre com falta de acessibilidade. O Tejo volta já. Que tal fazer uma graduação ou pós-graduação à distância, diferenciada, sem ter que pagar mais por isso? Então estude na Uninter. São mais de 160 opções de cursos com muita qualidade que cabe aí, no seu bolso. Aqui você tem a liberdade de poder estudar quando e onde quiser, no seu notebook, celular ou em um polo Uninter perto de você. Quer saber? Na Uninter, o seu tempo rende e você aprende muito mais. Inscreva-se já em uninter.com. É o maior centro universitário do Brasil. Os moradores de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, enfrentam um problema que é comum em diversos bairros. A falta de calçadas e também de estrutura dificulta o acesso a quem precisa. No lugar da rampa para a cadeira de rodas, só buraco e mato. Aqui, elas parecem um tanto confusas. Nesse trecho, nem rampa, nem calçadas. Esse é um problema frequente que os moradores de Pinhais têm enfrentado. A falta de acessibilidade e calçadas adequadas é um risco à população. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, é registrado, em média, um acidente a cada 2 dias no centro de Pinhais. 25% desses acidentes envolvem ciclistas e pedestres. Outros bairros também apresentam altos índices de acidentes, como Vargem Grande, Maria Antonieta, Emiliano Perneta e Veisópolis. Minha mãe ela já faleceu em um acidente na Avenida Iraí pelo fato de não ter calçada. Ela foi atravessar, o cara veio com a moto e aí acabou atropelando ela. São muitas crianças passando e brincando na rua porque não tem espaço na calçada. Algumas passam com a bicicleta no asfalto mesmo porque não tem como passar na calçada. Apesar de alguns terrenos baldios e espaços públicos serem responsabilidade da prefeitura, áreas particulares são dever de cada proprietário. Mas isso não quer dizer que todos sigam as regras definidas pelo município. Tem uma lei que os moradores são responsáveis por fazer o passeio. É por conta que a gente oferece toda a infraestrutura urbana, asfalto, drenagem, toda a parte de manutenção também do meio ambiente. Então, tudo isso conta para que o passeio fique por conta dos moradores. O urbanismo notifica, o morador tem 30 dias para resolver o problema.
É preciso haver uma denúncia para que a Secretaria de Urbanismo notifique os donos das calçadas. Mas somente essa ação não é uma garantia de que os transtornos para os pedestres vão acabar. Só na avenida, que é uma calçada boa. Nos bairros você não tem como circular. Eu acho que os proprietários poderiam ter mais coerência e arrumar, né? E quando arrumam, estaciona na calçada. Como você vai andar? Você tem que andar na rua. Obras esquecidas, falta de sinalização e muito lixo. Essa é a situação da PR-417. A rodovia da Uva é a principal ligação entre Curitiba e Colombo. As obras estão assim, abandonadas. A sinalização é quase invisível para quem trafega por aqui. Faltava um sinaleiro, mais uma lombada nesse trecho que tem pedestre. São 16 mil veículos circulando todos os dias por estas pistas que ficaram ainda mais estreitas por causa das obras. Para ir ao trabalho, Rosemary precisa atravessar de um lado para o outro em meio a esta confusão. Você tem que se cuidar com o carro vindo de lá, carro do outro lado e aqui até meio aqui os carros vêm também. Então você fica no fogo cruzado ali, tentando passar e não tem jeito. A duplicação de 6,5 km entre o contorno norte e a entrada da cidade de Colombo se arrasta há 7 anos. Um trajeto que deveria levar 15 minutos dura quase 1 hora. Infelizmente, com a pista simples do caminhão, você parou atrás do caminhão, você vai conseguir ultrapassar somente lá em cima, no Santa Cândida. Chega um horário disso aí, ninguém anda, ninguém dá preferência para ninguém. Então, geralmente, isso aí que nós precisamos urgente é a duplicação da rodovia, que não tem como mais mesmo. A duplicação da rodovia da Uva não é o único problema por aqui. Quem precisa utilizar o transporte público sofre com a falta de estrutura nos pontos de ônibus. Acredite, eu estou num ponto e a única sinalização por aqui é esta placa. É falta de estrutura, não tem cobertura nos pontos, é muito movimento na rodovia, tinha que ter lombada ou semáforo, né? Nesse trecho da rodovia, as obras tiveram início em 2010, mas a empresa responsável por quase metade da obra decretou falência. De lá para cá, foi aberto um novo edital, mas a outra empresa abandonou as obras. Trabalham 2, 3 meses e abandonam as obras. Aí falam que um abandonou, outro perdeu e fica assim. O investimento de 37 milhões de reais previsto naquela época já não é o suficiente. O valor estimado para finalizar a rodovia da Uva já passa dos 80 milhões. Segundo o secretário-chefe da Casa Civil, o novo edital já tem previsão de publicação. Nós temos o edital dos 3,9 quilômetros, que está no BID, que nós prevemos esse edital lá para o mês de novembro. É previsão. Não é certeza absoluta. E esta já, a segunda parte, que é a duplicação, já está licitado. O secretário afirma que a questão financeira não é o problema. O que está atrasando o início da obra não é a falta de recursos. É a questão burocrática que deu esse travamento. A empresa que ganhou a licitação não se habilitou. Tivemos que chamar a segunda empresa. Agora nós estamos cumprindo prazos. Se a segunda empresa não tiver nenhuma irregularidade ou algo que impeça, está resolvido o impasse. Aí inicia a obra. São tantas promessas que os moradores já perderam as esperanças. Todo mês estão dizendo que vão começar de novo para terminar e nunca termina isso aí, cara. O Grupo Mães pela Diversidade mostra como o apoio da família é fundamental na luta contra o preconceito LGBT. A causa LGBT tem sido muito discutida nos últimos tempos. A psicóloga Melissa Armênio explica que o preconceito e a violência andam juntas. E, segundo ela, ocorre pela falta de respeito às diferenças de cada um. Até hoje a gente vê, né, a violência ainda é muito recorrente em função de preconceito, né, do não respeito à individualidade de cada um. Assumir a homossexualidade para a família é um processo que exige coragem e é muito difícil. A Universidade da Colômbia entrevistou cerca de 32 mil jovens anônimos entre 13 e 17 anos e descobriu que a probabilidade de um jovem homossexual cometer suicídio é 5 vezes maior do que um heterossexual. A questão da não aceitação e a necessidade da aceitação pode levar essa pessoa a se sentir muito oprimido. Mesmo que o processo de aceitação do jovem homossexual seja longo, ele deve acontecer e ser iniciado o mais breve possível. Precisa ser apoiado e não reprimido. Fábio, que era chamada de Fábio,
Percebeu-se transexual aos 17 anos. Hoje, aos 22, é assumida e acolhida pelos pais e lembra sobre o preconceito sofrido na infância. Foi mais no ensino fundamental, sabe? Quando eu, sei lá, por algum motivo eu era fazer alguma coisa diferente, as pessoas, sabe, né? Tipo, demonstravam preconceito comigo, assim, coisa de criança mesmo. O apoio familiar é muito importante no processo de descoberta e transição de gênero. O que a motivou a assumir a transexualidade para a família foi saber que podia contar com o apoio da mãe. Pouquíssimas pessoas têm a mesma sorte que eu tive de a família aceitar e cuidar de você. Não, isso não é comum. A mãe da Fábia é a Cristiane. Após sua filha se assumir, ela buscou informações sobre o assunto na internet e chegou ao projeto Mães pela Diversidade, que foi criado para apoiar a causa LGBT. Segundo ela, não foi traumático saber sobre a condição sexual da filha, porque sempre contou com o apoio da família e de outras mães do projeto. Fez muita diferença para mim, sabe? Foi porque quando você vê que você não está sozinha na luta, né, que tem outras pessoas passando pela mesma coisa, isso dá um conforto muito grande. Então faz bastante diferença. Marisa é coordenadora do projeto Mães pela Diversidade no Paraná. Hoje ele está presente em quase todos os estados do Brasil e atende mais de 5.000 pessoas, entre elas mães, pais e familiares de pessoas LGBT. Sua motivação para participar do projeto foi descobrir que tinha um filho transexual. O Mães pela Diversidade ele começa da união de mães de várias partes do Brasil, em vista da necessidade da gente brigar pelos direitos dos nossos filhos. Você sabe que a LGBTfobia não é crime no Brasil, não tipifica crime. Então, se o meu filho, por exemplo, sofrer uma violência, qualquer que seja o tipo, que seja por homofobia, ficar provado que for, eu não vou poder registrar um boletim de ocorrência como LGBTfobia, porque esse crime não existe. No próximo bloco, inovação e criatividade no ensino público. O Tejo volta em instantes. Faça uma graduação e pós-graduação diferenciada, sem pagar nada mais por isso. Sabe onde? Na Uninter. Com os cursos presenciais de graduação e pós-graduação da Uninter, a sala de aula é só o começo. A estrutura é completa, a localização central, as mensalidades cabem aqui, no seu bolso. Na Uninter, você aprende muito mais. Inscreva-se já em uninter.com, o maior centro universitário do Brasil. A influência de imigrantes poloneses na agricultura paranaense. Isso é o que mostra o acervo do Museu Tindicuera, no Parque Cachoeira, em Araucária. Peças que lembram uma cidade mais calma, que remetem à origem de Araucária, a uma vida tranquila no campo. Inicialmente, a formação do município foi através da agricultura, a plantação de batatinha, milho. Então, o princípio da cidade mesmo, até a década de 70, era a agricultura. Depois, com a vinda das indústrias, transformou-se mais em polo industrial, né? O Museu Tindicuera tem peças do final do século XIX até os tempos atuais. O acervo montado nos anos 80 retrata especialmente a cidade de Araucária. O espaço possui 3 salas de exposições temporárias que mudam a cada 3 meses e 3 salas de longa duração com aproximadamente 600 peças. Do que você mais gostou aqui no museu? Eu gostei daquela casinha ali atrás. Qual casinha? Aquela toda decorada. Por quê? Porque ela é bonitinha. Aqui nessa sala, o visitante encontra móveis dos descendentes de poloneses que vieram para cá no final do século XIX. Como essa vitrola, um equipamento utilizado para receber os sinais radiofônicos. E era assim que eles ouviam as músicas, notícias e propagandas. O local mostra que os colonos poloneses trouxeram mais do que bagagens para o Paraná, mas conhecimento e novas formas de cultivo, técnicas determinantes para o desenvolvimento da agricultura em Araucária. O principal de todos eles é a agricultura, que compõe todos os equipamentos que eram utilizados
pelos primeiros moradores, principalmente os europeus que vieram para a Araucária, né? Então, são vários equipamentos que geralmente eles fizeram com o próprio conhecimento, né? Para poderem desenvolver sua agricultura, para a sua subsistência e para a sobrevivência da família. Em tempos de novas tecnologias, uma chance de conhecer um pedacinho da história de um passado nem tão distante. É legal a história, né? A história, ter contato com as coisas antigas, ver como que era antigamente. Vamos conhecer uma escola pública no Alto Boqueirão, que tem desenvolvido um trabalho interessante com alunos do ensino fundamental. Na escola Érico Veríssimo, o aprendizado vai muito além da sala de aula. Para estimular outras áreas do conhecimento, além das atividades tradicionais, os alunos têm oficina de teatro, cinema, fotografia e jornalismo. A oficina de jornal aqui na escola, ela faz parte do eixo Ciências e Tecnologias. É uma oficina onde eu trabalho com 3º, 4º e 5º ano e a gente trabalha tudo que envolve jornal, né? Entrevista, reportagens, opiniões, charge. As aulas de teatro também têm um papel muito importante para o desenvolvimento dos alunos. A gente trabalha o personagem, né? A personagem, para eles se desenvolver e não ter vergonha e saber a postura de como se comportar, se portar na frente das câmeras. E aqui atrás de mim, essa galerinha super animada do Colégio Érico Veríssimo, os nossos futuros jornalistas. A escola já conta com uma pequena roteirista. Anibele, de 10 anos, está escrevendo o primeiro roteiro. Um roteiro para o filme O Amigo do Rei e alguns texto para o jornal, que é o Extra Extra. E o pequeno Rafael, em uma pesquisa sobre jogos para o telejornal, descobriu algumas coisas muito importantes para o nosso cérebro. Os jogos eles podem sobrecarregar o seu córtex cerebral, daí você pode até perder a noção do tempo e não esquecer de fazer compromissos, coisas assim do tipo. Mesmo com poucos recursos e equipamentos improvisados, os alunos aprendem todas as técnicas de produção de TV. Durante o ano, eles são preparados a manusear a câmera durante as aulas, né? Então, na hora que chega a atividade prática do jornalismo, do telejornal, os alunos filmam, eles organizam as câmeras e os ângulos, conforme o que eles aprenderam durante o ano, e fazem as edições em sala de aula. Bom dia! Estamos apresentando a primeira edição do Jornal Colegial, onde você se mantém informado. A professora Vanessa é diretora aqui da Escola Érico Veríssimo. Professora, como você vê a importância de oficinas como essa para a contribuição desses trabalhos aqui para a instituição? As práticas educativas que acontecem no contraturno de escola integral precisam ultrapassar os muros da escola. Só assim que vai enriquecer o trabalho dos profissionais e as crianças vão ter um crescimento valoroso para elas. E a garotada leva tanto a sério esse trabalho que de entrevistador passei a ser o entrevistado. Olá, bom dia, eu sou a Anibele, gostaria de entrevistar, posso? Pode sim. Qual a finalidade de estarem aqui hoje? Bom, nós viemos aqui para conhecer o projeto de vocês. Qual a parte que mais te interessa? Eu acho que trabalhar como apresentador. Essa eu acho que é a parte mais legal. O Parque Náutico de São José dos Pinhais tem sido espaço adequado para o treino de atletas de destaque. A repórter Tatiane Moraes mostra hoje a rotina de 2 medalhistas da canoagem. Força, determinação e superação são ingredientes essenciais para a formação de bons atletas e para-atletas. O grupo de canoagem de São José dos Pinhais, na região de Curitiba, é exemplo de tudo isso. Nayara Falcão contou sobre a sua motivação. A gente só sabe falar daquilo que a gente acaba vivenciando, né? Então, eu só saberia falar do que é viver com uma deficiência ao ter me tornado uma deficiente física. E o que me motivou a encontrar na canoagem um olhar para a vida de uma forma mais sadia foi quando eu vi o tetracampeão mundial Fernando Fernandes, né, que estava assim numa cadeira de rodas e não parecia que ele estava numa cadeira de rodas, então que ele vivia uma vida completamente normal e ficava feliz. Então eu falava assim, como é que um cara, né, que andava, jogava bola, fazia as coisas dele como eu também fazia, voltou
voltou a ter a alegria dele de viver. O Clube de Canoagem de São José dos Pinhais funciona no Parque Náutico do Iguaçu e é utilizado para o treinamento de atletas da canoagem e da paracanoagem, uma modalidade que exige mais do que força, muita superação. A atleta Leila Silva encontrou muitas dificuldades no início de sua carreira e na busca de títulos em diversos campeonatos. E ela ainda sonha com muitas medalhas e brilhar ainda mais em uma disputa olímpica. No início foi a minha falta de habilidade para natação mesmo. Confesso que esse foi um dos maiores obstáculos, né? Mas aí eu conheci o meu treinador, que ele morreu esse ano, e ele sempre me conduziu com bastante segurança, né? Mas esse foi o maior obstáculo, a própria natação. Leila ainda conta que os treinamentos para as próximas provas se intensificaram. O seu treinador buscou aumentar o ritmo para alcançar uma boa colocação ou até mesmo o pódio na África do Sul. No início do ano, o meu treinador, o Zecão, ele me direcionou para essa prova, falando que eu teria condições de chegar até o Mundial. Me favoreceu com um barco, treinamento de longa distância. Realmente acabamos galgando os degraus com um treinamento bastante forte e assíduo. E agora conquistamos essa vaga aí para a África do Sul em setembro. Todos nós temos sonhos, mas para transformá-los em realidade é preciso ter uma quantidade imensa de determinação, dedicação e esforço. Então, em 2015 foi a minha primeira experiência na paracanoagem. Eu disputei os primeiros campeonatos, fiquei em segundo lugar no meu primeiro campeonato. Só que isso requer treinamento, requer uma estrutura. Atletas como essas são exemplos para a sociedade brasileira. As dificuldades e obstáculos encontrados pelo caminho não são páreo para elas chegarem à vitória. O Teju fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até a próxima. Tchau!